Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é a Luciana Martins, diretora executiva do Grupo Conecta. A Luciana é administradora de empresas, é mestre pela FGV, é formada em retórica pela Universidade de Harvard, é diretora executiva do Grupo Conecta, atua há quase 20 anos na gestão estratégica de empresas e cooperativas do agro, é autora do livro O Chamado de um Propósito, já ministrou mais de 1.500 palestras pelo Brasil sobre gestão, liderança feminina e propósito, e ainda é conselheira de empresas do agro. E o tema da nossa entrevista será Congresso Conecta Agro reúne 5 renomados eventos do agronegócio. Luciana, mas que currículo, hein, minha amiga? Tudo bem? Tudo bem, Divino. Primeiro, um prazer poder falar aí contigo, falar com a tua audiência, né? E quando você estava lendo aí, passa um filme na minha cabeça desses quase 21 anos aí de agronegócio. Acho que uma trajetória que vem sendo construída aí, e é bacana quando você escuta alguém dizer tudo isso, né? São números Legal, que né? nos impactam, mas que foram construídos ao longo desses 21 anos. Eu vou te fazer uma pergunta que eu faço frequentemente aqui. Você escolheu o agro ou o agro te escolheu? O agro me escolheu. Na verdade, eu já ministrava treinamentos para um grupo que é um grande grupo aqui de Minas Gerais, que tem já tinha, né, um berço no agro, que são as fazendas, que é o Grupo Algar. Então, eu já tinha um pezinho ali capacitando o pessoal do grupo. Só que quando eu fui para a M Prado, como sócia da M Prado na época, fui para atender toda essa demanda aí do agronegócio, das cooperativas, das revendas e também dos produtores fazendo gestão de fazendas. Então, a Luciana sai um pouco dessa vertente empresarial aí voltado para o mercado de serviços, que eu atendia muito forte, a parte de contact center, a parte de telecom, e entro de cabeça no agro, e aí depois que o agro me escolheu, eu escolhi ele e decidi que era casamento para o resto da vida. É pior que é isso mesmo. Você entra e não tem jeito de sair mais, não. Colocou o pezinho dentro, não tira. Você está com quanto tempo de agro? Tem poucos dias. Tem 40 anos só. 41. 40 anos, 41. tá vendo? Não existe a possibilidade, né? Eu falo que depois que você entra no agro, sair não é uma opção. E o que você tem a ver com eventos, com congressos? É isso, eu comecei minha carreira muito focada na parte de consultoria, então sempre fiz planejamento estratégico, gestão financeira, capacitação, desenvolvimento para esses canais, né, que são canais de acesso da indústria. Então nós tínhamos aí um contrato de exclusividade com uma grande indústria e eu atendia um projeto muito grande, muito robusto. Só que eu fazia eu era essa ponte de ligação aí com esses distribuidores, sejam ele cooperativa, seja ele venda direta, seja ele redistribuição, a parte de revendas. E aí, quando eu já tinha mais ou menos uns 10 anos de consultoria, eu senti muita necessidade de ter um fórum para reunir os meus presidentes. E eu falo meus presidentes, que são 21 anos lidando com eles, presidentes de cooperativa. E eu disse, olha, eu preciso de um fórum onde eles possam se conversar, fazer intercooperação, benchmark, entender o que um está sofrendo, o que um está passando, até para que eles possam se ajudar. E aí, na época, eu busquei o Grupo Informa, que é quem realiza hoje a AgriShow, para executar esse primeiro evento, que era o encontro de gestão dos líderes cooperativistas, né, dos presidentes e diretores. Eles executaram por 3 anos e depois eles foram adquiridos por uma multinacional alemã. E aí ficaram somente com eventos de grande porte. No Brasil, no agro, ficou somente a AgriShow. E aí a Luciana já tinha nascido essa criança, que era esse encontro, e também o Top Farmers.
que eram para grandes produtores, que eles executavam para mim. Acabou que eu falei, como que eu mato esse filho agora? Não tem jeito, né? Eu vou ter que acabar de criar essa criança. E nasce o Grupo Conecta, Divino, para executar esses eventos que nós criamos aí, para justamente trazer esse conhecimento, para trazer esse network entre os presidentes. E já são 11 anos entregando esse evento aí, viu, Divino? Então, ele nasce assim, do nada, né? Uhum. Pois é, apesar de tudo ser agro, cada um conecta com, digamos assim, com players diferentes, né? Como é que foi esse processo de integração de eventos que já são consolidados, né? E esses novos encontros? Boa pergunta, Divino. Nesses 10 anos que a gente executou, foram 10 edições separadas, né? Então, depois disso veio o encontro de gestão dos cafeicultores, nós começamos a entregar o nosso Top Farmers Cana, e o nosso encontro das cooperativas agropecuárias. Então, já eram 4 eventos que a gente entregava separados. Só que para a indústria e para a cadeia do agro como um todo, todos os acessos são importantes, Divino. Eu que estou sempre do lado da indústria e também do lado dos canais de acesso, você percebe que você chega no produtor por algum veículo de acesso, seja ele uma revenda, seja ele uma cooperativa, ou seja o RTV da própria indústria que vai de venda direta. Mas o fato é que os 3 acessos são muito importantes. E nós nos especializamos em 2 acessos. Você vê que tem um evento muito grande que chama-se Andave, que é focado em distribuição e revenda. Nós não. Nós focamos nesses 10 anos em trazer com qualidade 2 acessos. Venda direta com o Top Farmers e cooperativa com o ENCA, com o Incoff, né, dentro das culturas de soja, milho, algodão, café, cana-de-açúcar. E esse ano, uma coisa que sempre as cooperativas nos solicitavam, Divino, era para trazer pecuária, para aproximar a pecuária mesmo para esse movimento, né, de transformação, de conhecimento. E aí veio o Megapec esse ano para fechar com chave de ouro esses 5 eventos aí. Pois é, esses 5 eventos, eles acontecem de forma distinta ou é de forma simultânea, há uma interação entre um e outro? Isso. Olha que bacana, como que ficou para a gente conseguir integrar esses 5. No dia 2 de julho, nós começamos 3 eventos. Então, a gente começa o encontro de gestão dos cafeicultores em uma plenária e o Top Farmers e Top Farmers Cana em outra plenária. No dia 3, esses eventos vão para a plenária central e começamos o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias e também o Megapec. Porque no dia 3 a gente vai ter lá Caio Coppola, nós vamos ter Augusto Cury, nós vamos ter Walter Longo, muitos líderes debatendo o futuro do agronegócio em uma plenária só. Dia 4, nós já nos despedimos do nosso Top Farmers e do Incoff e ficamos com o ENCA em uma plenária, que é o de cooperativas, e com o Megapec em outra plenária com assuntos específicos. Então, nós ficamos com 3 dias para rodar 5 eventos de forma simultânea. Então, são 4.000 congressistas ali, onde nós vamos ter, durante todos os 3 dias de evento, contato com esse público. E eles vão se conectar, né, fazer muito network. O objetivo é esse, Divino. Nesse ano internacional do cooperativismo, esse tema acaba batendo muito mais forte? Muito, muito mais forte. Você vê que nos últimos anos, pós-pandemia, as cooperativas elas cresceram muito, o acesso delas com o produtor. E você nota isso, Divino, muito forte. Por quê? Porque elas ganharam participação de mercado, elas ganharam share. Então, no ano internacional do cooperativismo, as cooperativas elas têm um destaque dentro do evento, que é a Casa do Cooperativismo, onde a OCB é um dos nossos grandes parceiros e as OCs regionais vêm trazendo a força dessas cooperativas, não só, Divino, na questão da força fornecendo insumos para o produtor, mas também na verticalização, gerando valor agregado para aquele produto, para commodity. Então, todo o processo de industrialização. Você vê que eu tenho lá cooperativas expondo os seus laticínios, os seus frigoríficos, as suas fábricas de rações, as suas fábricas de indústria de óleo, maionese, arroz, farinha,
tudo que elas industrializam e vão para o mercado do varejo, porque as cooperativas elas têm muita industrialização e também tem muitos supermercados. Você vê que elas fazem até a ponta da gôndola, né, levando o produto para o cooperado. Por que vocês escolheram Campinas como a sede desse evento? Divino, por uma questão logística mesmo. Todas as regiões, né, que o agro está são regiões interioranas. Então, a Viracopos conecta aos principais aeroportos. E aí, logisticamente, fica muito mais fácil para os presidentes das cooperativas chegar. Você vê o seu Neymani, que é lá da Cotrijal, saindo de Passo Fundo, descendo em Campinas. Você vê o pessoal saindo no Mato Grosso, de Sinop, de Alta Floresta, descendo em Campinas. Então, foi muito por uma questão logística mesmo. Luciano, eu preciso fazer um intervalo comercial, coisa rápida, a gente volta já já. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje eu estou entrevistando a Luciana Martins, diretora executiva do Grupo Conecta. Estamos falando a respeito do Congresso Conecta Agro, que reúne 5 renomados eventos do agronegócio. Depois de amanhã, começa lá em Campinas, São Paulo. Você falou do Caio Coppola. O Caio, ele tem uma ligação com o agro, até em função de posições políticas e tal. Augusto Cury. O que Augusto Cury tem a ver com agronegócio? Essa é uma grande novidade, assim, eu tenho me encantado, né, pelo Augusto, até pela proximidade dos nossos trabalhos, né, pela convergência, mas eu venho acompanhando os líderes, Divino, há 21 anos, fazendo planejamento estratégico, planejamento de carreira desses líderes, né, mentoria para grandes líderes. E durante todos esses anos você percebe que existe uma pandemia silenciosa acontecendo nessas lideranças. A questão do equilíbrio emocional para os líderes e conseguir tocar todos os negócios que essas lideranças, tanto das indústrias, quanto dentro da fazenda, quanto dentro das cooperativas, tudo que eles conseguem segurar, mas há um custo muito pesado para que eles possam segurar tudo isso. E o Augusto, ele é produtor. E ele vinha conduzindo uma pesquisa, Divino, muito importante para falar sobre como está a saúde mental desses líderes do agro. Porque ele é produtor, o pai dele era produtor. E ele acompanhou todo esse processo de sucessão. Ele é um grande entusiasta da agricultura. Ele brinca até que a maioria dos livros que ele escreveu, o Augusto é o psiquiatra mais lido do mundo e o autor brasileiro mais lido do mundo. Ele brinca que a maioria dos livros dele foi escrito dentro de uma fazenda, porque ele morava com a esposa dele em uma fazenda, né? Então passou a vida toda dentro dessa propriedade e todos as grandes obras dele veio dentro de fazenda, porque ele diz que é na terra que ele consegue se reconectar. E ele vem percebendo que o campo veio ficando adoecido. E aí eu falei, gente, quando a gente veio percebendo que as lideranças estavam passando por essa pandemia silenciosa, de falta de equilíbrio emocional, de falta de equilíbrio mental mesmo, por que não abordar isso dentro de um congresso? Por que não trazer isso à tona? O que esses produtores carregam sozinhos, Divino? O que eles seguram sozinhos, enquanto líderes? E aí o Augusto, Divino, ele vem falando exatamente sobre isso. Ele vai falar sobre a importância dessa saúde mental, não só no agro, né, mas em todos os setores, mas ele, como se especializou e vem pesquisando muito a fundo o nosso setor, ele falou, Luciana, eu preciso contribuir um pouco mais com esse agro. E aí é onde ele entra
com toda a bagagem que ele conhece de agronegócio como ninguém. Ele é um produtor de mogno, também tem produção na parte de soja, de milho, de cana, mas ele trazendo o relato dele, porque ele também já esteve no fundo do poço, ele já esteve em depressão, então ele sabe o que alguns desses líderes vêm enfrentando nos últimos tempos. É difícil a gente imaginar Augusto Cury em depressão, né? Muito difícil. Aí você imagina a mente daquele ser humano, que eu falo que é uma mente brilhante, e ele ser capaz de compartilhar que ele já esteve nesse vale tão profundo que é o vale da depressão, né, Divino? Não dá para acreditar. E recentemente ele escreveu um artigo sobre esse assunto e eu fiquei impressionado a quantidade de compartilhamento em grupos de WhatsApp de produtores rurais sobre a quantidade de suicídios, né? Nesse segmento, né, dos produtores rurais, a quantidade de gente que não tem suportado a carga, muitas vezes, sabendo que tem que continuar a atividade, que não há como abrir mão, né, de uma propriedade, de uma atividade rural, da família seguir aquele trabalho e o endividamento muito grande, né, e muita gente realmente não suportou a carga. Bom, eu acredito que isso é que tenha ajudado você a querer montar um projeto com Augusto, juntamente com Fábio Ruiz, é isso? Isso, Divino. Ao perceber até essa dificuldade mesmo de compartilhar dos líderes, principalmente dos produtores, desses grandes executivos que estão nas indústrias, sofrendo com pressões de metas, de desenvolvimento, né, de crescimento, de exponenciação, você consegue perceber o seguinte: esse líder, ele cuida de todo mundo e quem cuida dele? Então, nós pensamos exatamente sobre isso e vai ter o lançamento no dia 3 sobre líderes extraordinários, porque a liderança, Divino, ela é um tripé. Você precisa ter uma gestão emocional muito bem consolidada, né? Muito bem trabalhada com esses líderes. Você precisa ter uma gestão financeira equilibrada para conseguir manter tanto o profissional, quanto também a empresa que ele está gerindo, e você precisa ter uma gestão comercial. Algumas pessoas me perguntam, será uma gestão comercial, às vezes, para um profissional que lida com o agro, que seja um produtor, ele precisa disso? Sim, ele precisa muito disso. Qualquer profissional hoje, ele precisa de posicionamento comercial, ele precisa de estratégia, ele precisa se colocar no mercado diferente. Por isso que algumas pessoas, Divino, falam assim, nossa, mas tem determinados profissionais que são excelentes profissionais, mas parece que eles não performam, não brilham tanto. Por quê? Porque ele não consegue fazer a sua gestão comercial, ele não consegue se vender, a ponto de que ele é excelente profissional, mas ele não consegue transparecer essa autoridade, ele não consegue demonstrar. Então, você vê isso em todos os ramos. Divino, você vê, às vezes, jornalistas que não detêm o conhecimento que outros detêm, mas que eles têm mais visibilidade. Eles são melhores remunerados. Aí você fica assim, mas por quê? Né? Tem profissionais tão mais capazes do que esse, porque aquele mais capaz não sabe se vender, ele não sabe se colocar nesse mercado. Isso é para tudo, independente se você é médico, se você é jornalista, se você é produtor, se você é executivo, não adianta simplesmente ser bom, você tem que transparecer também ser bom. As pessoas precisam confiar que você tem autoridade naquilo que você está falando. Que coisa espetacular que você falou agora, viu? Eu estou encantado aqui de ouvir tudo isso. Olha, eu tenho certeza que esse projeto vai impactar muitas vidas, vai impactar muitas pessoas. E realmente, eu acho que está faltando isso. É tanto evento do agronegócio que acontece todo dia, mas parece que vocês tiveram a sacada correta. Falta exatamente isso. Falta. É isso que estava faltando. Falta, porque às vezes ele domina, o que eu percebo, né? Eu faço mentoria de alguns líderes e eu vejo que ele domina a parte técnica, a função dele, né? O trabalho muito bem.
mas ele às vezes não consegue dominar a emoção e ele não consegue dominar a ponto de fazer com que o outro perceba o teu valor. E valor é uma coisa intangível, né, Divino? Eu posso olhar para o Divino e falar assim, nossa, Divino, você é um profissional de muito valor. Você é um cara que eu gostaria de ter nos meus eventos, que você mediasse painéis, tal. Mas será que o público está percebendo esse valor do Divino? Será que ele consegue mostrar para o outro esse valor que ele tem? E alguns profissionais eu vejo assim, que não tem profundidade, não tem autoridade, não tem eu falo que é aquele alicerce bem feito, que é dado muito para o conhecimento, mas ele é extremamente eficiente, eloquente, e ele consegue impactar muitas pessoas pelo posicionamento comercial dele. E ele vende. E aí você vê, esses dias eu contratei um palestrante, Divino, te dando um exemplo básico. Contratei um palestrante que me custou um valor bem significativo. E aí, quando eu fui entender sobre o que ele entregava, ele só tinha aquele valor todo porque ele estava na mídia, porque ele tinha muitos seguidores. Não por profundidade, não porque ele tinha conhecimento técnico, mas porque ele conseguia impactar mais pessoas no Instagram. Eu sei bem o que é isso. Aí você fala, nós estamos vivendo em um mundo onde pessoas com grande autoridade, pessoas com grande conhecimento, estão perdendo valor no mercado, estão com valuation baixo, porque não conseguem demonstrar o seu valor para o outro, posicionar esse valor e conseguir de uma maneira... Eu falo que na comunicação nós temos 3 áreas muito importantes, né? A expressão corporal, o tom de voz e as palavras. Com palavras, ele comunica muito bem, mas quando chega na hora de impactar o outro e de poder de persuasão, o poder de persuasão é baixo de alguns profissionais. Quanto mais conteúdo profissional tem, quanto mais profundidade, menor geralmente é o poder de persuasão que ele tem. Vamos para mais um intervalo comercial e já voltamos. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro, é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. 5 grandes eventos do agronegócio estarão reunidos em 3 dias lá em Campinas, São Paulo, no Espaço Dom Pedro. Eu estou entrevistando a Luciana Martins, diretora executiva do Grupo Conecta. Top Farmers, esse nome é tão forte, né? É um evento. Eu lembro que ano passado um amigo meu que é produtor rural falou, eu vou estar no Top Farmers, e ele falava aquilo assim com uma, sabe, aquela energia, né? Tipo assim, olha, eu vou estar lá no melhor evento, né? O que o público pode esperar dessa edição 2025 do Top Farmers? Top Farmers esse ano ele vem aí, né? Ele é uma co-realização nossa. O nosso patrocinador apresenta é a John Deere, já tem alguns anos que ele está do nosso lado, né? Esse grande patrocinador, também ao lado da Ford, outro grande patrocinador. Esse ano nós estamos trazendo, Divino, algo disruptivo, que é conseguir mostrar para esse produtor qual que é o desafio que ele tem, tanto na questão logística, como que ele pode trazer a verticalização dentro da propriedade com várias culturas, às vezes de um menor tempo, de um menor ciclo de cultura, para que ele possa ganhar mais.
e trazendo isso com grandes profissionais para ensinar e para trocar experiências com esses top farmers de como chegar lá. Eu estava num alinhamento hoje falando com o pessoal da Bom Futuro, né? E o CEO da Bom Futuro falou assim para mim: Luciana, você sabe que um dos nossos maiores desafios hoje é conseguir equilibrar a nossa questão do custo por hectare com a rentabilidade que a gente está tendo dentro da produção. E aí ele falou, eu quero compartilhar, ele vai estar como palestrante no nosso evento, e eu quero compartilhar a nossa experiência. Então, qual que é o grande diferencial? É o nosso top farmers compartilhando o caminho que ele fez para percorrer para chegar hoje a quase 700 mil hectares cultivados no Brasil. Então, é ele mostrar o caminho das pedras. Quer dizer, eu estou sentindo dificuldade nisso. E nesse momento, eu achei essa saída, porque a saída dele pode ser a saída do outro. Então, quando você consegue colocar, por que eles gostam tanto do Top Farmers? Porque ali é certeza de que você vai encontrar o topo da cadeia do agro ali dentro. São produtores acima de 2.000 hectares. Todo mundo tem as mesmas dores de vida, os mesmos desafios. Então, a gente consegue colocar em um local as dores e também o remédio, a solução. Você conseguir fazer um check-up do que está acontecendo nessa agricultura e trazer um antídoto, né? Você conseguir trazer um remédio para o que a gente está sofrendo. Fantástico, fantástico. Vamos falar do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. Vamos. Quais são as pautas mais urgentes que serão trabalhadas esse ano? Isso. As cooperativas elas já enfrentam outros desafios. A cooperativa ela precisa se deslocar a ponto de ser relevante para o produtor rural. O produtor rural precisa entender que a cooperativa está ali para gerar valor na commodity dele. E quando ele entende que ele fazer parte desse ecossistema que é o cooperativismo, ele consegue ter indústrias lá dentro, conseguir gerar valor dentro da commodity dele, que ele vai ter um retorno sobre o investimento dele. Então, ele conseguir perceber que aquela organização, ela não é simplesmente para você comprar insumos e vender a sua produção, não é só para originar o grão. Ela é justamente para se tornar o diferencial daquela commodity que você ali não tem. Quando você comercializa, quando você planta, você não sabe quanto que vai valer a saca de soja. Só que você consegue colocar valor quando você industrializa ela e transforma em óleo de soja, quando você transforma ela em maionese, quando você transforma em cadê, quando você faz isso virar uma proteína animal. Então, esse é o desafio. As cooperativas vão discutir sobre verticalização, como que elas podem melhorar a eficiência dessa verticalização na ponta, como que elas podem fazer intercooperação. Então, você vê grandes cooperativas se unindo para montar usina de etanol de milho, para montar grandes maltarias, para montar grandes frigoríficos, para concorrer diretamente com multinacionais. Então, mostrar essa força dessa cadeia produtiva. Vamos falar aqui de encontro de gestão dos cafeicultores. O café está em alta, está todo mundo sorrindo. A gente sabe que nada é para sempre, né? O que vai abordar Infelizmente. O que vai abordar esse encontro? Isso. O café, ao contrário assim, de que muitas pessoas dizem para mim, nossa, Luciana, o cafeicultor está sorrindo de orelha a orelha. Não, na verdade ele está mais triste ainda, porque no melhor momento do café... Ele não tem café. Não tem café para vender, porque nós tivemos queda de produção, queda de produtividade. Então, o mercado é isso, né, Divino? Eu só vou ter preços extremamente interessantes para o produtor quando eu não tenho produção. Então, nós vamos discutir sobre produtividade no café, sobre qualidade no café, porque eu acho que isso conta muito. Trazer essa questão, a qualidade, né, do grão à xícara, o que a gente está precisando hoje na cafeicultura. E com os papas, né, seu Carlos Augusto, que é o presidente da Cochupé, nós teremos aí grandes
Roberto Santinato, que é um papa da cafeicultura, falando para nós. Nós vamos ter André Fernandes, que vai trazer aí o tema de irrigação e também os desafios que essa cafeicultura vai enfrentar, porque é cíclico. Eu me recordo de um encontro de cafeicultores que nós fizemos em 2018, que o pessoal estava chorando, porque tinha café e o preço estava no horror. Então, a vida não é fácil, né, Divino? Tem que lidar com... Se fosse fácil, não tinha graça, não. Nós temos que lidar com essa oscilação do mercado e estar preparado para isso. Eu falo que o que paga a conta do produtor, seja ele produtor de café, seja ele produtor de soja, de milho, não é preço, simplesmente, é produtividade. O produtor ele tem que estar ligado o quanto ele está produzindo por hectare. Ele tem que ser eficiente nessa produção. Exatamente. Bom, para a gente finalizar, Megapec. Isso. Vem pecuaristas por aí para entender, e também a pecuária também está vivendo um grande momento na agricultura, né? Então nós temos aí uma alta demanda pelas nossas carnes, nós estamos tendo altas produtividades, vem integração lavoura, pecuária, floresta para mostrar que é possível você verticalizar também dentro da propriedade agrícola. Então, nós vamos trazer esse elo da cadeia, por quê? Porque no final, isso é geração de valor, você conseguir transformar as nossas commodities também em proteína animal, né? O que a gente consegue agregar de valor com essa pecuária, fazendo essa integração de lavoura, pecuária, floresta? Então, tá imperdível, eu acho que são grandes temas, e o mais rico é que eu digo que as principais cabeças do agronegócio estarão lá na Expo Dom Pedro nesses 3 dias. E quando você tem, eu falo que é uma fórmula mágica, quando você tem grandes cabeças reunidas, você com certeza vai achar soluções para problemas que antes pareciam insolúveis. Bom, o evento começa depois de amanhã. Ainda dá tempo de alguém que está nos ouvindo agora, que não havia tomado a decisão antes, de participar? Dá tempo, sim. Nós vamos deixar aqui qual que é o link para a pessoa entrar, se cadastrar, conseguir fazer aí o seu credenciamento, para que vocês estejam junto com a gente aí. E acessem também lá o Instagram do GPO Conecta, o site do GPO Conecta, para a gente conseguir fazer essa inscrição aí de última hora, porque vai valer muito a pena. Luciana, foi uma aula, uma honra, um privilégio conversar com você. Muito, muito obrigado. Adorei. Eu que agradeço, Divino. Eu falo que eu sempre saio melhor, né, de conversas com pessoas extremamente inteligentes, e você é uma dessas. Gratidão aí pelo bate-papo, nem vi a nossa hora passar, e eu tenho certeza de que estaremos juntos lá em Campinas. Muito bom. Gente, que coisa maravilhosa foi a minha conversa com a Luciana. Eu estou encantado. Ela disse uma coisa ali excepcional. A gente sai sempre melhor quando a gente conversa com pessoas boas, né? Que tem a mente boa, que tem a alma boa. A Luciana, dá para perceber, a alma dela é uma energia sensacional. Eu conversei com a Luciana Martins, diretora executiva do Grupo Conecta, que vai fazer um dos maiores e mais espetaculares eventos que esse Brasil já viu, voltados para o agronegócio. E o tema da nossa entrevista foi: Congresso Conecta Agro reúne 5 renomados eventos do agronegócio. Começa depois de amanhã, gente. Vai buscar as informações que ela disse. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.